derrubou Henrique VII? Perkin Welbeck. Oi, eu sou Steph e como você já sabe, o Henrique VII demorou para conquistar o trono e também para mantê-lo. E é claro que depois de décadas de confronto da Guerra das Duas Rosas, ele teria opositores que iriam querer o seu trono. Dois foram os mais importantes, Lambert Simnel e Perkin Welbeck. Esse segundo que nós vamos falar hoje. No final de 1487, o Henrique VII já tinha derrotado um pretendente ao trono na figura de Lambert Simnel, que vou colocar um vídeo essa semana para vocês. Todos aqueles que tentaram liderar uma rebelião contra Henrique VII foram executados, presos ou cobrados com impostos tão altos que quase desapareceram, enquanto Lambert Simnel virou um servo nas cozinhas reais. Lambert era apenas um garoto, guiado por apoiadores de York, que estavam desesperados. Mas alguns anos depois, em 1490, outro candidato ao trono da Inglaterra surgiu, o Perkin Welbeck. A história dele é cheia de mistérios e informações conflitantes. Então vamos começar com a versão que o próprio Perkin deu em sua confissão e depois a gente fofoca as outras. Como diz o Michael, alright? Ele disse que nasceu por volta de 1474 em Thor e afirmou ser filho de John Osberg e Catherine de Fero. Osberg é uma variação de Walberg e os registros encontrados no século XIX mostram que um Perk Daberg nasceu de Wante Deberg e neto de Derek Deberg. Um detalhe que Perkin mencionou em sua confissão. Já começou a confusão. Sorry. Aí, quando ele tinha 10 anos, em 1484, ele já trabalhava para comerciantes em Altupéria, provavelmente no movimentado comércio de tecidos. Isso permitiu que ele aprendesse várias línguas. Aí, em abril de 1487, ele começou a trabalhar para Lady Margaret Bonte, esposa do comerciante anglo-português Sir Herbert Burton, apoiador da Casa de York. Enquanto estava em Lisboa, ele passou um ano a serviço do conselheiro real e explorador Pero Vaz de Una, antes de ser contratado em 1488 por um comerciante bretão chamado Pertin Meno. Nesse ponto, ele provavelmente também já tinha aprendido português além do flamenco. O que tudo isso mostra? Mostra que Perkin teve tempo de sobra para estudar a nobreza na corte portuguesa, além de provavelmente aprender algumas habilidades úteis que o ajudariam a impressionar quando necessário. Em dezembro de 1491, ele navegou com Meno para Cork, na Irlanda, para ajudar a vender sedas. Aproveitando seus modos cortesãos e sua figura elegante, ele foi encarregado de usar as sedas de seu mestre como se fosse um anúncio vivo dos produtos. Muitos na Irlanda apoiavam os reis da Casa de York e apenas 4 anos antes eles tinham apoiado o primeiro impostor ao trono de Henrique VII, o Lambert Simnel. Aí o prefeito de Cork e alguns outros cidadãos queriam que o Perkin se declarasse filho de George, Duque de Clarence, mas ele negou isso sob juramento, como também negou ser filho do falecido Ricardo III. De acordo com sua confissão posterior, ele concordou em fingir ser Ricardo de Shrewsbury, o filho mais novo do rei Eduardo IV, um dos príncipes da Torre, o mais novo. Ele aparentemente fez isso somente quando recebeu a garantia que teria o apoio dos condes de Kildare e Desmond. Ele foi ensinado a falar inglês, o que, dada sua habilidade com línguas, não parece ter sido difícil. Aí, em 2 de março de 1492, o James IV da Escócia recebeu cartas dele, assinadas como filho do rei Eduardo. Pouco depois, o Perkin foi convidado para a corte francesa de Carlos VII. Será que isso foi realmente um reconhecimento de seu status como príncipe? Talvez, mas é possível que o Carlos tenha reconhecido que podia usar o Albrecht, sendo ele legítimo ou não, contra o Henrique VII. O Charles, ou Carlos, já havia enviado um exilado inglês, o John Taylor, que agora apoiava a reivindicação de Perkin com o objetivo de distrair o rei inglês e suas defesas, enquanto a França tentava pegar de volta a Bretanha, que na época ainda estava no poder inglês. Aí, em novembro,
o Charles VII fez as pazes com o Henrique VII e não tinha mais uso para o impostor Perkin Welbeck, que fugiu com seus apoiadores para Flandres, na cidade de Mechelen. Foi aí que ele encontrou seu apoio mais poderoso. Lá era o lar de Margarida de York, Margaret, duquesa viúva de Borgonha. Ela era viúva de Charles o Temerário e uma mulher forte por si mesma, e era irmã dos falecidos reis York, Eduardo IV e Ricardo III. Então ela faria qualquer coisa para tirar o Henrique do trono, pois o via como usurpador do domínio de sua família. Além disso, o Henrique também tinha tirado as licenças de comércio da Margaret, o que reduziu a sua renda. Imediatamente ela acolheu o Perkin e o ensinou tudo o que ele precisava saber sobre a família real de York, publicamente declarando-o como o seu sobrinho perdido, o Ricardo. Ela enviou várias cartas para chefes de estado, afirmando que ele era o seu verdadeiro herdeiro. Em julho de 1493, o Henrique já estava muito louco com isso e mandou Edward Pengs e William Wharton para falar com o Philip, o arquiduque da Áustria, que era o enteado da Margaret. Ele tinha apenas 15 anos, então o Conselho da Borgonha falou por ele, dizendo em resumo, "Not my problema". Henrique, provavelmente bem irritado com essa resposta, decidiu interromper o comércio em Flandres. Isso ferrou os ricos comerciantes de tecido lá da Inglaterra que precisavam de um comércio fácil com os Países Baixos. Aí vários membros importantes da corte inglesa começaram a se envolver nos eventos, alguns declarando apoiar Perkin publicamente, outros em segredo. Aí o Perkin viajou para Viena para se encontrar com Maximiliano, que agora era o Sacro Imperador Romano. E esse, no verão de 1494, o reconheceu como rei da Inglaterra, o que obviamente foi demais para Henrique VII, o verdadeiro rei. Aí ele, pé da vida, enviou mensagens para Mechelen para gritar para as multidões que o Perkin Welbeck era filho de um banqueiro de Tournai e que os ingleses tinham provas. Isso não impediu que o Perkin exibisse o brasão da família York lá onde ele estava hospedado. Aí tramas e contratramas começaram e aí virou Brasil. Todo mundo estava querendo brigar com todo mundo, como se fosse a Guerra das Duas Rosas de novo. O Henrique ofereceu perdão a 2 homens que apoiaram o Welbeck em Flandres, e Robert Clifford agarrou a oportunidade de voltar para casa e contou tudo sobre muitos dos membros da corte inglesa que estavam apoiando a missão, incluindo o Sir William Stanley, e foi muito bem recompensado por isso. Esse William é conhecido. Se você lembra do vídeo da Batalha de Bosworth, ele era o irmão do padrasto de Henrique, Thomas Stanley, que tinha lutado ao seu favor. Mas por que ele ia virar casaca agora? Então, acho que ele era bipolar, porque aí ele viu que estava fazendo cagadinha e pediu perdão. E aí o Henrique concedeu, já que ele era grato pela ajuda na batalha que deu fim à Guerra das Duas Rosas. A situação estava bem tensa e os conselheiros de Henrique VII sugeriram que manter William Stanley vivo podia encorajar mais apoiadores do Welbeck a se manifestarem. E aí ele acabou sendo em janeiro de 1495, junto com muitos dos outros apoiadores. Só que eram só da nobreza e aristocracia. Os membros menores foram perdoados e multados. Aí, a partir daí, o jogo de faz de conta acabou e o Perkin se preparou para agir. Em dezembro de 1494, ele assinou um documento declarando que, uma vez que reconquistasse a coroa inglesa, restauraria os direitos comerciais da Margaret. Ele também prometeu a Maximiliano apoio militar contra a França. Com essas 2 promessas, ele foi financiado e conseguiu uma pequena frota, com apenas algumas centenas de homens. Aí ele partiu em julho de 1495 para Deal, em Kent, confiante que seria bem recebido pelo povo da Inglaterra. Mas na verdade eles ficaram irritados com a força invasora. Mais de 160 de seus homens foram capturados e outros 150 foram mortos. Em vez de cavalgar alegremente para Londres e conquistar a coroa inglesa, ele teve que se virar nos 30 e ir para a Irlanda.
Na Irlanda, ele se encontrou com Maurice Fitzgerald, o conde de Desmond, e eles cercaram Wakeford, que continuou leal a Henrique VII e resistiu firmemente, obrigando Perkin Walbeck a mudar de plano mais uma vez. E aí ele foi para a Escócia. O James IV da Escócia, que não estava muito brother do Henrique naquele momento, ficou muito feliz em receber o Perkin em sua corte como o suposto Ricardo de Shrewsbury. Aí, durante o Natal, o Walbeck foi tratado como um convidado especial. E no dia 13 de janeiro de 1496, o James casou o Perkin com Lady Catherine Gordon, uma prima distante do rei. Eu vou fazer um vídeo sobre ela também, você se acalme. Esse casamento foi visto como uma prova do status de Perkin, já que ele se casou com uma mulher nobre. No entanto, muitos historiadores argumentam que ela era apenas uma nobre de baixo escalão, muito abaixo do que seria esperado para um rei. O casamento aconteceu em Edimburgo com um grande torneio em sua homenagem, no qual o James presenteou Perkin com roupas novas e uma armadura coberta de seda roxa. Em setembro de 1496, o rei James IV estava pronto para agir e, junto com o Perkin, preparou-se para invadir a Inglaterra. O Perkin prometeu a cidade de Perkin upon Tweed em troca de ajuda, e eles partiram em direção a Northumberland. Porém, apesar de toda a preparação, a invasão durou apenas 3 dias. O Perkin chegou a emitir uma declaração incentivando os ingleses a lutar com ele contra o Henrique, mas ninguém apareceu. O James não impediu suas forças de atacar, mas Walbeck fez a situação parecer ridícula, ao pedir ao rei James que poupasse os seus futuros súditos. Algumas torres foram derrubadas e todos voltaram para casa. Em 1497, o rei James IV começou a se cansar da invasão e agora estava querendo negociar um casamento entre ele e a filha mais velha de Henrique, a Margaret. Mas os eventos estavam prestes a virar em favor do Walbeck. Para levantar tropas e artilharia contra os escoceses, o Henrique VII aumentou os impostos do cidadão. Algo que ninguém gosta, né? Só o Henrique, porque ele enchia o bolso de bufunfa. Aí esses impostos provocaram uma rebelião lá na Cornualha, que se espalhou até Somerset. Com os rebeldes planejando marchar até Londres, Walbeck parecia a escolha certa para liderá-los. Então eles o convidaram para se juntar lá na Cornualha como seu líder. O James IV já havia providenciado um navio chamado Cuckoo e uma tripulação contratada sob o comando de um capitão bretão para se livrar do Perkin, que navegou para Wakeford em desgraça. Ele tentou sitiar Wakeford novamente, mas dessa vez o cerco durou apenas 11 dias. Antes dele ter que picar a mula para Cornualha, perseguido por 4 navios ingleses, enquanto os condes de Kildare e Desmond viraram a casaca e agora estavam apoiando o Henrique. Mas o Perkin Walbeck parecia brasileiro e não desistia nunca. Ele continuou e desembarcou na Cornualha, na Baía de Whitesand, e declarou-se como Ricardo IV da Inglaterra. Sua pequena força, de cerca de 300 homens, cresceu para 3.000 rebeldes na Cornualha. E ao chegar a Exeter para cercá-la, o exército já estava com 8.000 homens. Mas estava muito calor e foi isso que fez ele fugir, levando apenas 60 homens com ele. Sério? Sério. Logo depois, até esses 60 homens o abandonaram e ele fugiu com apenas 3 companheiros para Beaulieu, em Hampshire, em busca de santuário. Eles foram reconhecidos e não tiveram escolha a não ser se render. Mas o Henrique VII não mandou o Perkin Walbeck direto para a prisão e o cadafalso. Ele foi capturado em Taunton e logo fez uma confissão completa que era impostor. A esposa de Perkin, a Catherine, foi trazida e Henrique VII fez o Perkin Walbeck repetir a sua confissão na frente dela, embora ninguém saiba ao certo se ela acreditou ou não. De qualquer forma, o Henrique VII enviou a Catherine para ser dama de companhia da sua esposa, a Elizabeth de York.
Tudo parecia calmo agora, e Henrique trouxe o Birkin de volta a Londres, desfilando com ele pelas ruas no dia 28 de novembro, sobre vaias e zombarias da multidão. Ele foi colocado na Torre de Londres, mas logo foi solto e autorizado a permanecer na corte, sob uma supervisão rígida. Ele foi até autorizado a participar dos banquetes reais. Aí você pensa, final feliz, final de vídeo, mas ele gostava de rir na cara do perigo. E aí no dia 9 de junho de 1498, ele tentou escapar, não chegando mais longe do que o mosteiro de Sion, e se rendeu novamente, aceitando outro perdão após uma nova confissão. Como punição, na sexta-feira, 15 de junho, ele foi colocado no pelourinho de Westminster Hall e, mais uma vez, no dia 18, em Cheapside, ele foi obrigado a escrever sua confissão, que foi impressa e colada por todo o reino. Aí, depois de tudo isso, é claro que o Perkin Warbeck foi acorrentado na Torre de Londres e deveria ser um prisioneiro para o resto da vida. Mas a história não acabou ainda. Inicialmente, ele foi mantido em confinamento solitário e por volta de 1499 ele foi colocado junto com Eduardo Plantageneta, conde de Warwick. Graças ao charme de Perkin, ele conseguiu convencer os guardas a permitir que ele conversasse com outros prisioneiros. E aí se aproximou de Warwick. O conde de Warwick era o último herdeiro masculino sobrevivente da linhagem Plantageneta, filho de George, duque de Clarence, aquele que foi morto em um barril de vinho, sabe? E ele era o irmão da Margaret Pole. Na série White Princess, ele é inclusive chamado de Ted. Não me pergunte por quê. Ele devia ser uma dor de cabeça constante para Henrique VII, porque era o único com uma real reivindicação ao trono. Circulavam rumores que ele também tinha problemas mentais, e isso poderia muito bem ter sido espalhado para impedir que as pessoas pensassem em tirar ele de lá e colocá-lo como rei. Colocar o Perkin e o Warwick juntos não foi uma jogada esperta, porque os dois começaram a planejar uma fuga. Mas o plano deles não era o mais brilhante do mundo. Decidiram que iriam explodir a torre, escapar e colocar um dos dois no trono. Não parece que eles pensaram muito sobre como explodir a torre, lidar com o rei, os guardas, o exército ou a falta do apoio inglês. Também não está claro quão envolvidos eles estavam. Mas não demorou muito para que o complô fosse revelado ao rei Henrique. O Perkin havia provado que não ia desistir, e isso deixou o rei sem escolha a não ser condená-lo à morte. No dia 21 de novembro, o conde de Warwick, que era o filho do George, recebeu sua sentença e foi decapitado na torre, já que era um nobre. Então ele teve o benefício do machado. Alguns historiadores dizem que a sua morte foi resultado de pressões de Ferdinando II de Aragão e Isabel de Castela, pais da Catarina de Aragão, que estava prestes a se casar com o príncipe Arthur, o filho do Henrique. Ter Eduardo vivo era inconveniente, já que o Arthur herdaria o trono e os pais da Catarina queriam garantir que sua filha fosse rainha. Junto com John Atware, o ex-prefeito de Cork, que havia sido resgatado de seu exílio, o Perkin foi levado a Tyburn no dia 23 de novembro de 1499 e fez uma última proclamação, admitindo ser impostor, e foi enforcado. Lady Catherine Gordon, a esposa de Warbeck, ficou humilhada com o que aconteceu ao marido, mas foi autorizada a permanecer na Inglaterra, se casou mais 3 vezes ao longo da vida, recebeu uma pensão, uma verba para roupas e concessões de terras. Ela se deu bem. Com isso, o Henrique VII se livrou de todos os possíveis pretendentes ao trono e não enfrentaria mais ameaças sérias ao seu reinado durante sua vida. No entanto, até hoje existem rumores sobre Perkin Warbeck. Sua confissão foi real? Ele era realmente Ricardo de Shrewsbury ou podia ter sido outra pessoa? Há quem acredite que Ricardo de Shrewsbury escapou da torre e foi enviado para Borgonha para ser mantido em segurança, e que ele era realmente o Perkin Warbeck. Mas aí está a questão.
Mesmo se ignorarmos todas as evidências que indicam que o Ricardo morreu na torre e decidirmos que ele escapou para os Países Baixos porque ele não teria imediatamente dito quem ele era. A sua tia, Margaret de York, estava lá e com certeza o protegeria e o acolheria. É altamente improvável que ele teria sido enviado a qualquer outra pessoa, considerando o quão poderosa sua tia era na Borgonha. A ideia de que a Margaret o reconheceu também é absurda, já que ela tinha deixado a Inglaterra antes do príncipe Ricardo nascer e nunca o tinha visto. Contudo, temos outra teoria interessante. Aí eu não posso descartá-la como falsa. Quando Eduardo IV ainda estava vivo, em setembro de 1470, ele foi brevemente exilado quando Henrique VI foi restaurado ao trono da Inglaterra. Embora essa restauração tenha durado apenas alguns meses, em março de 1471, o Eduardo esteve na companhia de sua irmã Margaret de York e do marido dela, Charles, Duque da Borgonha. Ele era famoso por conquistar as damas rapidamente e de volta à Inglaterra tinha uma lista de amantes e filhos ilegítimos. A suposta data de nascimento de Perkin Warbeck está errada por alguns anos, mas isso não seria um grande problema do século XV. Na época não haviam registros de nascimento, então o ano de nascimento de alguém era descoberto a partir dos registros de batismos da igreja e às vezes as crianças não eram batizadas imediatamente. Isso podia ser plausível se alguém tivesse uma criança ilegítima e quisesse esconder o verdadeiro ano de nascimento, ou se adotasse uma criança e a batizasse como parte de sua família. É apenas uma teoria pequena, mas talvez o Perkin Warbeck realmente fosse um filho de Eduardo IV, só que não cresceu na torre. O seu porte e semelhança com Eduardo IV poderiam ser explicados dessa forma. Embora saibamos que Elizabeth de York, Elizabeth Woodville e suas outras filhas nunca disseram o que pensavam sobre Warbeck, talvez fosse porque eles sabiam que ele não era Ricardo de Salisbury, mas também se parecia muito com a família delas. E elas conheciam bem como Eduardo IV era, que ele não era o pai do ano. É outro mistério então medieval duradouro que provavelmente nunca será resolvido e tem mais perguntas sem resposta do que a história de Lambert Simnel. Mas o que você acha? E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever para não perder nenhuma curiosidade histórica. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.